O meu coração está firmado numa convicção que transcende absolutamente o meu desejo de que as coisas sejam desse modo. Elas têm a ver, essas convicções, apenas com a certeza de que esse modo é o modo como as coisas são. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Era isso aqui que Jesus fazia. Não era nada além disso aqui. Agora, vejam só o que a gente agregou à simplicidade do que se diz que Jesus fazia. Mateus 4, 23. Percorria toda a Galiléia. Tinha uma mobilidade peregrina no movimento. Enquanto ele percorria, ele ia, ele estava, ele encontrava, ele ensinava. Por isso é gerúndio a informação, ensinando. Ele ensinava onde? Nas sinagogas, era onde estavam as pessoas, aonde havia a pressuposição do interesse pelo assunto. Era a sinagoga. É o lugar onde as pessoas naturalmente interessadas no assunto e no tema se ajuntam. E esse é um ajuntamento que não pode ser desperdiçado, é um interesse que não pode ser desprezado. Elas voluntariamente estão ali. E Jesus aproveita essa voluntariedade, mesmo do espírito religioso, para ensinar o Evangelho. Ele não tem preconceito contra esse ajuntamento. Ele não hostiliza esse ajuntamento. Ele aproveita, ele visita. Ele só não negocia, ele só não barganha com esse ajuntamento, porque nele ele ensina e fala o Evangelho. Mas ele não tem nenhuma preconcepção, nenhuma indisposição. Ele vai, ele visita, ele chega. E se ele percorre, aonde quer que ele encontre um lugar onde existam ajuntamentos já formados e feitos, ele não se sente incomodado, ao contrário, ele vê nesses ajuntamentos uma oportunidade para já chegar ensinando. E enquanto percorria, ele ensinava e também pregava o evangelho do reino, que no contexto dos evangelhos é o anúncio dessa visita, dessa irrupção, dessa manifestação, desse rasgar da presença do Deus encarnado entre os homens, definitivamente. Era Emanuel. O reino de Deus está entre vós, porque Jesus estava entre eles. O reino de Deus está à mão, disse João Batista, porque Jesus estava chegando. E quando Jesus chega, ele diz: eis, aqui está o reino. E quando se quer saber mais sobre esse reino, ele diz: está dentro em vós. E se está dentro em nós, é porque é a intronização, é a introjeção, é o trazer para a interioridade a pessoa de Jesus pela fé, em amor e em paixão. E é mais do que isso, é trazer juntamente com essa convicção que se relaciona a ele como pessoa, a consciência de que na pessoa de Jesus estão todos os seus ensinos, e nos ensinos de Jesus está toda a sua pessoa, de modo que quem diz que ama a pessoa de Jesus, ama o que Jesus ensinou e se entrega a isto. E é isso que introduz o reino em nós, pela realidade do Espírito Santo, por cada ato de submissão,
por cada discernimento que a gente tenha sobre a vontade de Deus e discernimento que nos faça rendermos-nos a Ele, por cada ato de obediência interior, que signifique atos exteriores, por cada avaliação de discernimentos, por cada busca de trazer os sentimentos para o eixo da verdade, por cada decisão interior de harmonizar mente, coração e existência no seu andar com o sentido do Evangelho. Isto é reino crescendo em nós, se implantando em nós, e nasce da nossa individualidade e se manifesta coletivamente, tanto mais quanto os indivíduos sejam pessoalmente possuídos pela realidade do reino de Deus, porque não existe nada do reino de Deus a ser construído da forma de tijolo, de torres, de pedras, ou de ferro, ou de qualquer outra coisa. O reino de Deus nesse mundo caído se estabelece como manifestação do templo e do santuário espiritual de Ezequiel, crescendo como presença de Deus dentro de nós, e porque cresce em nós, fomenta em nós o espírito do reino, que se traduz em fruto de graça, de justiça, de verdade, conforme as marcas do reino de Deus. Simples assim. E ele pregava isso. Ele não ensinava as 4 leis espirituais, foi o Bill Bright que inventou. E os 12 passos para Cristo. Eu vou ensinar a vocês os 12 passos para mim. Uma amarelinha espiritual. Saia daí, pule, abre as pernas, fecha um, abre 2, vai lá, vai. Isso é interessante que Jesus não falava de Jesus. Quando Jesus fala de Jesus, ele não fala dele descrevendo, ele fala de si chamando as pessoas a ele. Ele não o descreve como um personagem, ele se descreve como pessoa. Vinde a mim. E quando o que ele está propondo não é alguma coisa que naquele momento ele esteja oferecendo, ele relaciona isso ao Filho do Homem que virá. Então tem aquilo que está por vir, que se relaciona ao Filho do Homem. E tem aquilo que está posto, oferecido agora, e que não é objeto de nenhuma referência a um terceiro, a um tempo, a uma exterioridade, mas é algo que ele chama para si. A ponto de dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Chama o Pai para dentro dele, e chama a gente para dentro dele no Pai. E era isso que ele ensinava. Essa é a pregação do reino. E curava as pessoas de todas as doenças e enfermidades entre o povo. E por isso é que as multidões afluíam de todos os lugares. Chegou a hora, minha gente, sem nenhum vento de pensacola, sem nenhum mover de Toronto, sem coisa alguma, na simplicidade de Jesus e do Evangelho, da gente aceitar o sopro que diz, recebei o Espírito Santo. E de sairmos por aí, esquecidos das estratégias dos escritórios de missiologia. Chegou a hora de nós vivermos a ironia e o paradoxo de que a gente assim, como vocês, que escrevem bem, o nível e a qualidade literária desse grupo aqui é ótimo.
Recebo cartas maravilhosas, poetas, poetisas, gente fluente no que diz, em como diz, maioria de nível universitário, pessoas cultas, viajadas, no mínimo via internet, por muitos mundos. Chegou a hora da gente saber que treino é treino e jogo é jogo. Chegou a hora de nós assumirmos a breguice do testemunho para a glória de Deus. Chegou a hora da gente voltar a ter coragem de abrir a boca nas praças públicas outra vez. Hoje nem mais a Universal tem coragem, nem a Assembleia de Deus. Não dá grana, todo mundo foi para o que dá grana. A ordem agora está invertida. Agora é a contracultura desse movimento que está estabelecido. Agora é hora de voltar às praças. Agora é hora de voltar às esquinas. Agora é hora de, ao invés da gente sair para comer pizza e simplesmente dizer como a vida é boa e como a gente ficou liberto daquela canga horrorosa da igreja opressiva, ai meu Deus, aleluia, que eu estou livre, eu agora tenho liberdade para tomar uma cervejinha. Aí fica todo mundo assim nessa, digo, pelo amor de Deus, tomar uma cerveja é igual tomar um copo d'água, vamos parar com essa besteira. Ficam celebrando umas liberdades para o resto da vida, igual criança. Ai, agora eu sou livre para tomar cerveja, ai, aleluia. Ah, tem dança, tem festa do preto e do branco, ai, tem quadrilha, né? Pelo amor de Deus. Ninguém leva a sério um bando de crianças assim, isso é detalhe, isso é brincadeira. Isso aí foi só porque o pai do filho pródigo ficou feliz e mandou contratar a banda, ela está tocando e a gente dança, mas o milagre foi assim, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A ênfase do evangelho não é, oba, tem dança hoje à noite. Não, é que os anjos estão cantando e Deus está feliz. Por isso a gente celebra. Mas o buraco é infinitamente mais em cima. Com certeza. Chegou a hora da gente simplesmente crer que o Senhor está fazendo e vai fazer. Chega de logorreia. Chega desses gonococos verbais, sem fim. Chega desse AIDS internetiano de evangelho virtual, fica todo mundo contagiado pela mesma coisa, mas ninguém sai do lugar ali. Francamente falando, eu acho que com a atenção que às vezes a gente dá assim, só no jogar conversa fora da internet, é tanta conversa fora que eu vejo sendo jogada na internet, que eu não sei como é que os casamentos sobrevivem. O meu não sobreviveria se eu ficasse na internet essa carga horária toda. Pelo amor de Deus, o teclado é gostoso, mas a minha mulher é incomparável. Amo muito vocês, irmãos, mas eu não tenho comunhão melhor do que aquela que se estabelece quando estão reunidos só nós dois. E ele no nosso meio. Então, na hora de aproveitar melhor o tempo, de ter coragem de botar a cara para o lado de fora. Está na hora de comermos e bebermos como quem come e quem bebe, não fazermos disso a razão do nosso ajuntamento. Todos nós já sabemos sobre a desconstrução, deixa para lá. Está na hora de construir alguma coisa a partir de nós.
As liberdades que a gente tem em Cristo são nossas e só serão sadias se nós não as cultuarmos. Do contrário, elas se transformam em libertinagem. Culto à liberdade libertina o cultuador. Liberdade é para ser vivida com temor, tremor, amor, bom senso, propriedade, significado, mas não é para ser cultuada. O culto à liberdade é um culto pagão, e que tem na Revolução Francesa a sua bandeira suprema no Ocidente. Revolução essa que demonstrou para nós que o culto à liberdade gera tirania com mais rapidez do que a gente imagina. Então, agora é hora de você perder a vergonha do que ensinaram a você na igreja. Olha só, o pessoal de origem histórica tem muito pudor. Pudor que não acaba mais. Isso é uma vergonha enorme do que os outros vão pensar. Meu Deus, a Suzana está aqui. Aí a Suzana não é pastora ordenada segundo os critérios da religião. Ela vai ficar sempre quieta, ela vai esperar todos os homens se apresentarem. Se todos os homens picarem fumo, é que ela vai levantar e vai dizer assim: escuta, posso ajudar em alguma coisa orando com esse irmãozinho aqui? Porque, em geral, as mulheres se recolhem nessa hora. Parece que os homens têm essa primazia de ir. É hora de homens e mulheres terem todos o mesmo espaço, o mesmo lugar, a mesma liberdade de ação entre nós. É hora da gente não encolher as mãos, ao contrário, de ter a coragem de botar as mãos sobre a cabeça das pessoas com amor. Você não tem ideia de como milagres acontecem quando a gente, com o peito cheio de calor, coloca a mão nas cabeças das pessoas com amor, em oração sincera, em paz. É hora da gente saber que o Espírito Santo não age no meio do espírito de sensualidade também. Liberdade não provoca espírito de sensualidade. É a escravidão, a mente lasciva é que gera esse espírito de sensualidade. Ao contrário, uma mente livre, liberta, não olha para as pessoas o tempo todo com lascívia e nem vaza de si o tempo todo a energia da sedução. Não pode haver cura, nem milagre, nem manifestação do Espírito Santo, onde os espíritos humanos estão vibrando em conexão com outros objetivos o tempo todo. É simplesmente incompatível. E aqui eu não estou, de modo algum, fazendo qualquer anúncio moralista daquele tipo que no passado nos convocava a toda sorte de mortificação neurótica para que Deus nos usasse. Não é disso que eu estou falando, pelo amor de Deus, me entendam. Eu creio que eu estou sendo entendido. Como João disse, é preciso que aqueles que ministram entre nós e que andam entre o povo de Deus que a nós vai se reunindo, tenham no coração a consciência espiritual de tratar os mais velhos como pais, aos da mesma idade como irmãos, as idosas como mães, carregar no coração espírito de reverência e que ninguém ande defraudando, nem abusando, nem manipulando do seu próximo, em nenhum nível. É preciso que a ousadia seja recuperada no nosso coração e que a gente não entregue os direitos de primogenitura do Evangelho aos lobos.
como a vida inteira a gente fez. Os lobos vão pegando algumas coisas do Evangelho, corrompendo-as, pervertendo-as, deformando-as, monstrificando-as, usando-as, apropriando-se das terminologias e, por vezes, das simbolizações, e a gente, ao ver aquilo que um dia significou uma determinada coisa, agora, tendo sido transmudada numa outra horrorosa e desfigurada, a gente, ao invés de simplesmente afirmar o significado original daquilo, a gente entrega. E passa a ser direito autoral do lobo. Passa a ser direito de primogenitura do lobo. Então, porque os lobos fazem campanha de cura divina na sexta-feira, ninguém mais que seja cordeiro enviado para o meio dos lobos ora pelos doentes, que é para não ficar parecido. Aí porque os lobos oferecem água fluidificada, rosa ungida, estilingue de Davi, trombeta de Jericó, de Josué, suquita do cordeiro para ungir a casa de trás para frente, arruda e tudo mais, a gente já não unge mais com óleo. Aí porque os lobos associam Deus a dinheiro e dinheiro a Deus o tempo todo. Teremos que sobreviver de fotossíntese daqui para frente por causa dos lobos. Porque o dízimo foi tratado como taxa, como imposto eclesiástico. Nos Estados Unidos da América, não no Brasil, porque aqui ninguém é preso por essa razão, mas nos Estados Unidos é. Como o dízimo foi tratado como imposto pela igreja, à semelhança de como os Estados Unidos tratam sonegações grandiosas de imposto, e alguns de nós fomos cobrados pelo leão, não de Judá, mas dos cachorros loucos que andam no meio da igreja desvairada. A gente alega que o trauma foi grande demais e hoje em dia a gente não quer ouvir falar no assunto e nem quer que mandem a gente falar no assunto, a gente não quer saber disso. A mão esquerda não vai saber o que a direita faz, porque a direita não vai fazer nada a respeito. Nada. Nada. Aí fica assim, esse bando de gente livre e usura. Grilada. Tem textos de Paulo ali em Romanos 16 que tem gente que se pudesse dava uma ajeitada ali. Ou em 2 Coríntios 8 e 9. Mas os lobos não podem roubar os direitos de primogenitura. A gente nunca equilibra coisa alguma indo para o polo oposto àquele que produziu o desequilíbrio. Porque desequilibraram indo para o polo de lá, eu não serei o fator de equilíbrio indo para o oposto. Eu sempre serei o fator de equilíbrio ficando equilibrado. No meio, de onde não se devia jamais ter saído. E não pode haver barganha com os lobos também, de porque eles se apropriaram indebitamente e usaram de maneira perversa isso, a gente simplesmente fazer uma barganha negativa do tipo que diz, tá bom, fiquem com isso, porque nós temos o evangelho puro, aleluia. O evangelho carrega tudo isso, até porque contribuição produz curas em nós, salva a gente do espírito da avareza, produz em nós generosidade, tira de nós aquele sentimento de possessão e de controle, faz com que a gente pegue alguma coisa e disponha, e entregue, lance as águas, e acredite em fluxos outros. É saudável.
É hora de, sem ter nenhum medo de cairmos no espírito constantiniano de institucionalização pedrada e fixa, a gente saber que o Evangelho se desenvolveu e no desenvolvimento dele princípios foram estabelecidos que nos servem em seus aplicativos das mais diversas coisas que nos cercam hoje. Por exemplo, quando a gente olha para Jesus nos evangelhos, aqui a gente vê aquele movimento dele, cercado de apóstolos. Entre os apóstolos ele tem 3 amigos mais chegados. Fora daquele grupo apostólico ele tem amigos íntimos, por exemplo, em Betânia. Mas ele investe o tempo solitário, imediato, contínuo, naquele grupo de 12 pessoas. Depois, aquele grupo de 12 pessoas, mais adiante, vai se formar num grupo organizado de 70, que são enviadas de 2 em 2. Quando eles estão assentados sobre a relva na Galileia e falta comida, e Jesus entende que é hora de que eles mesmos também aprendam a lição de que o anúncio do Evangelho do Reino de Deus não passa batido ante as necessidades humanas, todas elas a partir daquelas mais básicas e físicas, e os manda organizarem a multidão em grupos, e eles as organizam em grupos na relva, o que mostra uma ação onde o espírito da ordem, da organização, é absolutamente próprio e pertinente com a circunstância, com a hora e com o momento. Então, a 3, a 12, a 70, a hora de dividir um grupo difuso num grupo organizado, depende da hora, depende do momento, depende da circunstância. Mais adiante, quando o Senhor é assunto aos céus, e Judas se enforca, e lhes falta um naquele grupo de 12, eles escolhem alguém para que ali chegue. Quando a multidão dos que se convertem cresce, 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 e os apóstolos já não têm mais tempo para nada, a não ser para se dedicar a questões, incluindo aquelas que diziam respeito a gestões, administrações relacionadas à comida, a serviço que chegasse à casa e às vidas dos necessitados. Eles mesmos param e dizem: chega, nós estamos agora vivendo um outro momento que está demandando uma ação de sabedoria nessa circunstância. Vamos escolher 7 homens entre nós, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de fé, de esperança em Deus, e eles vão cuidar desse serviço, enquanto nós nos dedicaremos à pregação da palavra, ao ensino da palavra e à oração. Um pouco mais adiante, surge uma necessidade mais complexa, e eles arrancam da terminologia do próprio espírito comunitário grego a expressão do presbítero, que tem o seu correspondente no ancião do povo de Israel, e na necessidade de ter gente para mentorar, gente que guardasse o conteúdo original, que mantivesse intacto o sentido da palavra ensinada, eles vão estabelecendo presbíteros. O problema foi que depois cada uma dessas coisas virou cargo, virou função, virou unção estrutural, virou poderes espirituais concedidos relacionados à função desempenhada. Estabeleceu-se o divórcio entre função e dom, e passou-se a desconsiderar profundamente o significado da ação livre do Espírito Santo, dando dons a qualquer pessoa, independentemente do papel ou da função no mecanismo de organização comunitária que essa pessoa possa ter. Ele é apenas um servo do organismo, nada mais do que isso. Chegou, portanto, a hora da gente ter também a coragem de fazer as coisas que nós estamos fazendo com muito mais ordem. Eu disse a vocês que no caminho da graça não existem gargalos.
E eu não serei gargalo em momento algum para o caminho da graça. Eu acredito que o que está acontecendo entre nós, nas nossas casas, gerado pela simplicidade daquele site, pelas palavras que foram entrando e que o Espírito Santo foi semeando, pelas convicções que ele foi estabelecendo, pelos véus que ele foi tirando, pelas decisões interiores que ele foi fomentando em nós. Cada um de nós aqui vive hoje a consciência e a certeza de que a gente pode estar vivendo não um experimentozinho alternativo para ver no que dá, a gente pode ter a chance de viver na nossa própria geração, sem ninguém nos impedindo, sem ninguém nos contendo, sem ninguém nos amarrando, sem ninguém nos tolhendo. O melhor do Espírito do Novo Testamento, se cada um de nós aqui, no seu próprio coração, resolver tomar a decisão de ser um ser neotestamentário. Eu disse que eu não ia ser gargalo e nem serei. A minha decisão cada vez mais caminha no sentido de criar um grupo de supervisores aqui no Caminho da Graça com extrema liberdade de movimento. E eu quero me relacionar com eles, porque no meu coração eu sei da parte de Deus que o chamado dele para a minha vida tem a ver com continuar caminhando, propondo, desafiando, se for o caso, corrigindo, dizendo, aprendendo uns com os outros, mas eu jamais vou abrir mão da prerrogativa de ter vivido os anos que eu vivi, de ter apanhado o que eu apanhei, de ter visto o que eu vi, discernido o que eu discerni, e não considerar que esse seja um acervo de importância imensa para a nossa própria trajetória. No entanto, eu também não tenho nenhuma intenção de ser gargalo do processo, porque eu sei, pelas convicções mais interiores, de que o chamado de Deus para a minha vida é para pregar a palavra e para escrevê-la e para deixá-la de maneiras e formas em conteúdos cada vez mais amplos, de modo que a contribuição que eu tive do passado que foi muita, se transforme agora numa contribuição que auxilie as gerações novas que estão com a energia, com o gás, com a disposição, com todos os sentimentos de potro novo e selvagem na alma, para se verem livres nas campinas da missão no planeta Terra, em nome do Senhor Jesus. Agora eu queria saber qual é a de vocês. Porque a maioria aqui está ouvindo de mim aquilo que qualquer um gostaria de ouvir do líder do seu grupo, da sua denominação antiga. Não é verdade? Quantos aqui eram presbiterianos? Presbiterianos. Quantos aqui já foram? Martorelli já foi presbiteriano. Quem é que já foi presbiteriano? Bem alto aqui. Você não adoraria chegar no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana e encontrar o presidente do Supremo Concílio dizendo o que eu estou dizendo aqui? Pelo amor de Deus, era o sonho de todas as gerações de pastores jovens presbiterianos. Aleluia, meu Deus, chegou o milênio. É ou não é? Quem aqui já foi batista? Não era o sonho lá também? Quem aqui já andou do G12? Ah, confessa, irmão. Já andou. Na hora que a canga, que começaram a apertar ali na Inquisição, o que você sentia falta? Não era de um ambiente que propusesse o que eu estou falando a respeito aqui? Era o teu sonho. Agora é interessante, todo mundo chegou aqui, o sonho virou realidade, mas vocês não se transformaram em realidade no sonho. O sonho virou realidade, mas nós não nos transformamos em realidade no sonho. Você disse assim, por que eu saí de casa? Fui ouvir o Caio lá em Brasília. Você não veio aqui para me ouvir pregar, você me tem pregando no rádio, na rádio, nos programas ao vivo, tem mensagem para sair pelo ladrão.
Você veio aqui para me ouvir, conversar com você e dizer para você que o caminho da graça só tem sentido se for nesse espírito simples do Novo Testamento. Tem hora para comer, para beber, para dançar. O caminho da graça não é comida, não é bebida e não é dança, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, nem é dança. O reino de Deus é poder, alegria, é poder, moderação e alegria no Espírito Santo. Esse é o Espírito. O Espírito é esse da recuperação dos sentidos mais originais em nós. Da chance de nos tornarmos discípulos da primeira hora. Quem aqui nunca foi ordenado coisa nenhuma, levante uma de suas mãos. Nunca foi ordenado nada. Quantos já foram ordenados alguma coisa? Eu fiquei impressionado com o grupo. Por favor, levantem, ordenados alguma coisa. Vocês todos que nunca foram ordenados nada. Tem que deixar de se sentir em pecado. Na hora que o Espírito Santo falar a uma amiga, um amigo de vocês, ele crer e ficar sozinho com você, dizendo assim, fulano, eu creio, e você então diz, deixa eu orar contigo e ora. Aí o teu amigo ou a tua amiga está ali emocionado. E agora? O que você vai dizer a ele? A religião ia dizer assim, agora, domingo, às 19 horas, você vai lá na nossa igreja, que a nossa igreja é um lugar, você vai lá, e depois eu vou te apresentar ao nosso pastor. Pastor, como? Você é uma espécie de padre da comunidade. Vou apresentar ele, e ele vai dizer o que você tem que fazer. Não é verdade? Só que no Evangelho, o seu amigo que creu, pode na mesma hora receber a quantidade de água conveniente, conforme a circunstância, sobre a sua própria cabeça. Aí você diz, poxa, mas que mania é essa de desconstrução, Caio? Desde Constantino, que são só os sacerdotes da religião que fazem isso, por que você está querendo desmontar isso? Porque isso tem um poder simbólico extraordinário que tira o poder desse clero, desfaz o clero e faz de todo ser humano crente em Jesus, alguém que tem mãos para ministrar ceia, pão, batizar, socorrer, para todas as graças de Deus. E que a gente precisa deixar de carregar no coração essa culpa latente que ainda divide grupos, até mesmo entre nós. Alguém começa a ter um pouco mais de oportunidade entre nós, a cabeça da gente viciada em religião já faz do cara bispo, arcebispo, não sei o quê, mentor-chefe, vice, não sei o quê. Olha, está repreendido em nome de Jesus. É só gente servindo. São todos servos. Paulo disse que para que a glória de Deus estivesse sobre os outros, sobre ele repousava a injúria, a afronta, a calúnia, a ignomínia, a acusação. Para que sobre os outros houvesse tesouro e riqueza, sobre eles havia lixo e escória. Foi a religião que fez desses papéis no topo da pirâmide. No reino de Deus, o maior é quem está servindo. De modo que nós não temos que olhar para o indivíduo como superior a nós, nem o indivíduo olhar para si mesmo como superior a nós. Temos que olhar uns para os outros, independentemente dos dons ou da função de cada um, na perspectiva da mutualidade, que nós estamos apenas nos servindo uns aos outros. Qual é a de vocês, é que eu quero saber. Se vocês vieram aqui
para ouvir alguma coisa elaborada, não foi esse o caso. Desde o início, a minha deliberação era conversar com vocês sobre a gravidade de se tomar uma decisão radical nesta hora, sobre quem somos nós em relação a esse momento de desafio da Terra. E se a gente vai ficar querendo se reunir apenas para criarmos pequenos pubs da graça, ou se a gente vai querer partir de maneira kamikaze, de cabeça, com ousadia, o temor de Deus, cheios do Espírito Santo, com muita alegria, com muita liberdade, com a consciência cativa apenas do Evangelho, mas sem fazer da liberdade a nossa própria bandeira, para que ela não se torne licenciosidade pela ênfase desmedida nela, carregando, no entanto, ao contrário disso, no peito, a certeza de que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e foi para a liberdade que Ele nos libertou para proclamarmos libertação aos outros, enquanto nós mesmos vivemos vida cada dia mais livre e sadia. Eu queria muito ouvir dizer que os grupos e estações do caminho da graça não estão negligenciando nem os pobres, nem os doentes, nem os enfermos, que nós não estamos transformando aconselhamento espiritual em psicanálise e psicologia. Psicanálise e psicologia têm o seu lugar, mas tem a hora em que problema psicológico é psicológico, e tem a hora em que problema espiritual é espiritual, tem hora em que se casam, tem hora em que não estão tão casados, mas há aquela hora em que no processo se leva alguém a uma cura, e há aquela hora em que a cura está no ato de libertar em nome de Jesus pela fé. Eu queria ver o caminho da graça, sem nenhum triunfalismo, sem nenhum tipo de arrogância, sem nenhuma presunção, mas assumir para si a simplicidade de carregar nos movimentos mais simples exatamente os gestos de Jesus. Eu não curo, mas o Deus que cura está presente. Se Jesus manda e disse que assim seria, é assim que será. E é assim que farei. E é nesse espírito que eu vou andar. Mas sabe qual é o problema? Eu estou concluindo aqui. O problema é que nós não cremos nisto. A gente não crê. Nós continuamos muito pagãos, e a gente acredita que existem algumas pessoas muito especiais que foram levantadas por Deus para essas coisas. Tem gente, às vezes, que me escreve, me chamando de santo, de querubim da guarda, compadre de Miguel e Gabriel. Aí eu digo para o cara lá, meu irmão, o que é isso? Para com isso, bicho. Nada disso não, a gente está juntos aí na mesma jornada, e o cara me escreve com raiva. Que é isso? Aceite o seu lugar de proeminência, que é superior ao meu, ao não sei o quê. O cara não quer, eles estão viciados nisso. Eles querem mesmo um totem, um santo, um diabo pastor sobre eles, qualquer coisa. Eles querem alguém para transferir a responsabilidade. Pense por mim, sinta por mim. Decida por mim, erre por mim, porque no dia que ficar horrível eu tenho de quem sentir raiva, aleluia, de você. No entanto, isso não acontece entre nós porque a gente não crê, e ensinaram a gente a ser muito politicamente corretos. Que esse pessoal, cara de pau que tem por aí, porque são os caras de pau que nem o diabo acredita, não é verdade? Essa moçada que está aí, olha, tem demônio que diz, ai, tem demônio que cobre a cara quando os bichos falam certas coisas. Não é possível que ele teve coragem de falar essa, nem nós, né? Nem nós, né? Se Satanás, Belzebu e diabo fossem assim uma trinca,
Eles iam participar de determinados concílios e dizer, mas meu Deus, essa foi muito boa, esses caras inventaram uma extraordinária. Mas esses caras de pau, porque o cara tem que ter uma cara de pau danada. Eu não sei como é que ele abre a porta do apartamento no dia seguinte, como é que ele diz oi pro porteiro. Rouba mendigo, o cara pede vale transporte de viúva, ainda pede para deixar a refeição, arranca tudo, tira tudo. Agora, para contrabalançar a cara de pau desse sujeito, a gente fica assim, politicamente corretos, cheios de pudores, medo de pagar mico. Ai, meu Deus, se os meus colegas pastores da denominação anterior souberem que agora, no caminho da graça, além de dançar, eu ainda estou ungindo com óleo, o que vão pensar de mim? Porque quem veio daqueles ambientes pentecostalizados, se lá souberem que você aqui está orando com os doentes e pregando a palavra, eles vão dizer, eu pensei que o negócio era só diabo, mas vai ver que não é não. Mas quando eles sabem que você está dançando, eles dizem assim, é diabo puro, é só engano. Mas o pessoal dos grupos históricos está acostumado a essas frevadas. Eles não estão acostumados a ver alguém que pensa, que é inteligente, que conhece a palavra, que lê o mundo, que discerne a vida, que não tem medo de ciência nem de saber, ter fé suficiente para praticar todas as coisas simples que Jesus praticava e realizava sem vergonha de ninguém. No dia que se instalar em nós, aí a gente vai ver que, olha só, algumas meninas que estão aqui, pequenininhas, magrinhas, que nunca abriram a boca, ficam sempre empurrando um homem para falar, vai lá, fulano, vai. Se levantarem e surtarem de amor por Jesus, elas vão ver as bombas que elas podem ser. Sabe o que está faltando aqui? É embriaguez. No caminho da graça já tem gente pensando que é Ballantines 18. Embriaguez do Espírito Santo. Está faltando falar em outras línguas, está faltando quebrar o processo do culto racionalista. Está faltando explodir em amor, está faltando surto, está faltando coragem de se pôr em pé e declarar a palavra. Aí a gente vai ver gravetinhos franzinos se transformando em leões rugindo. Aí a gente vai ver meninas tímidas se transformando em mulheres sábias. Aí a gente vai ver homens profundamente quietos, mantendo a quietude, mas tendo a ousadia e a energia da intervenção própria. E aí a gente vai ver médico ungindo doente com óleo. E a gente vai ver psicanalista expulsando demônio. A gente vai ver professor de teologia orando. A gente vai ver pastor lendo a Bíblia para ele mesmo, sem ser para pregar para os outros. A gente vai conhecer presbítero não implicante, mentor que não enche o saco, diácono que não oprime. Aí a gente vai começar a ver a possibilidade de que os dons tomem conta da gente como
os cachinhos de uva estão enchendo as videiras do Uvidinha lá na minha casa, dando fruto. Fruto, fruto, fruto. Mas enquanto você ficar olhando e pensando com as categorias antigas que dizem: eu não sou preparado para isto, eu não fui qualificado para aquilo, ou pensando: eu tenho a qualificação recebida antes para essa tarefa. Se você pensar que está qualificado e pensar de si que está totalmente desqualificado, você não qualifica para coisa alguma. O único pensamento é aquele que diz: eu estou aqui e eu peço que todos os teus dons na minha vida se manifestem carregados de fruto de amor. Eu não estou me medindo com ninguém, me comparando com ninguém, não quero ser parecido com ninguém, diferente de ninguém, cópia de ninguém, dessemelhante de ninguém, sou apenas eu, e quero ser cheio do teu Espírito. E quero ter a coragem de levantar, abrir a boca, ou de levantar e com amor botar a mão na cabeça de alguém e orar, ou de me levantar e procurar alguém com carinho e amor e dizer: olha, eu estou aqui para orar com você, ou se dispor de todo o coração a ser abrigo e acolhimento para aqueles que são completamente desprezados, menosprezados ou marginalizados de qualquer meio. Na hora que esse espírito prevalecer, a revolução vai sair do papel pendurado na porta e vai se transformar na pavimentação do nosso chão e do nosso caminho, em nome do Senhor Jesus.